Olá, então chegamos no nosso último vídeo desse módulo sobre prática docente e avaliação da aprendizagem, e nós vamos discutir nesse momento sobre a autoavaliação da aprendizagem. Então, nós discutimos muito sobre o que é a avaliação da aprendizagem, sobre a importância dos critérios, do feedback, articulação com planejamento, como elaborar o feedback, enfim, trazendo muito esse papel, apesar de constantemente eu coloquei que tem muitas ações nesse processo que são compartilhadas. Agora nós chegamos num aspecto extremamente importante e que requer muito o papel do professor em mediar e ensinar esse processo de autoavaliação da aprendizagem, mas requer também muito a participação, a colaboração e envolvimento dos alunos nesse processo. Então, nós vamos discutir um pouco sobre a autoavaliação da aprendizagem. Né? Então, os estudos recentes que discutem sobre a avaliação da aprendizagem, eles têm incluído nas suas discussões a importância da autoavaliação da aprendizagem. Mas entendida aqui, a autoavaliação da aprendizagem não como aquele momento em que, último momento da sua disciplina, que o aluno faz uma autoavaliação de como foi o seu processo ao longo da disciplina, ou que você pede para o aluno avaliar a disciplina para você poder também se autoavaliar. A autoavaliação da aprendizagem aqui nesse contexto possibilita, ela deve possibilitar, né, uma reflexão ativa e uma reconstrução ou construção do conhecimento pelo aluno, assim como permite que esse aluno seja capaz de corrigir as lacunas, as dificuldades no momento em que elas são identificadas. Por isso que eu disse que quando nós falamos dessa autoavaliação da aprendizagem, nós trazemos muito também o papel do aluno, porque requer esse olhar mais aguçado do aluno para o processo de ensino e de aprendizagem. Então, essa autoavaliação da aprendizagem, ela se torna um aspecto fundante quando nós falamos sobre qualidade das aprendizagens, porque é o envolvimento do aluno, né? Então, quando nós pensamos sobre essa autoavaliação da aprendizagem, não podemos esquecer, como foi comentado anteriormente nos outros vídeos, o caráter subjetivo da avaliação, né? Então, assim como nós, professores, ao elaborarmos um processo avaliativo, por mais que nós tentemos deixá-la da forma mais objetiva possível, ela sempre vai carregar um certo grau de subjetividade, porque a avaliação não é neutra, né? Assim como a educação, ela traz uma determinada perspectiva do professor, que a partir daquilo que ele estudou, que ele acredita, a partir da sua concepção, é como ele vai organizar o processo de ensino, né? E aí, quando nós pensamos nos alunos, nossa, como o aluno ele vai se autoavaliar, né? Porque quem avalia imprime os seus valores, as suas posturas, né, nesse processo avaliativo, as suas concepções, enfim. A Souza, que é uma autora que discute sobre a autoavaliação da aprendizagem a partir de vários outros autores, ela coloca que quando pensamos nesse processo, é fundamental nós entendermos que a autoavaliação, ela se organiza a partir de fatores externos e internos. No meio, a partir do meio em que esse aluno está inserido e das condições que eu oportunizo para esse aluno organizar esse processo de autoavaliação, mas como também de elementos internos, né? Então, quando eu penso no processo de autoavaliação, eu tenho que articular questões de ordem macro e micro, porque todos esses aspectos influenciam e interferem diretamente no ensino e na aprendizagem, tá? Então, isso precisa ser considerado. E essa autora Souza, ela coloca que a autoavaliação, ela é uma prática formativa, né? Então, ela vem muito ao encontro das discussões que nós tivemos sobre avaliação formativa, porque ela perpassa o processo de ensino e de aprendizagem. Mas, além disso, ela busca o desenvolvimento de autonomia do aluno, né, do estudante nesse processo, e possibilita que esses alunos
conheçam, observem quais os conhecimentos que foram adquiridos ao longo do processo e como também podem incitar algum tipo de reflexão sobre alguns caminhos e outras construções, tanto individuais quanto coletivas. Eu preciso proporcionar momentos, tanto de roda de conversa, algum instrumento avaliativo específico, que o aluno possa se autoavaliar e também desenvolver o processo de avaliação entre pares, né? Então, esse processo de autoavaliação, considerando também como um processo interno, ele possibilita muito a autorregulação do aluno, né? E que é um momento em que o aluno conduz a sua própria aprendizagem. Só que para que o aluno possa ter essa autonomia de direcionar a sua própria aprendizagem e avaliá-la de forma coerente, então, a partir do momento que o professor pede para o aluno se autoavaliar numa atividade muito específica, né, uma atividade avaliativa, que o aluno ele possa até indicar uma determinada nota naquele processo, ele precisa ter uma caminhada e maturidade para realizar esse tipo de ação, porque senão fica uma avaliação extremamente subjetiva e não pensando nesse processo estruturado para se chegar a determinado valor, né, ou mérito daquilo que eu estou avaliando, tá? Então, é primordial que quando nós possamos estruturar um processo de autoavaliação em sala de aula, que eu priorize o diálogo e a interação entre os alunos, com os alunos e entre os alunos, para não atribuir, por exemplo, êxito ou fracasso diretamente, mas indicar alguns caminhos numa perspectiva de autocrítica, uma reflexão sobre a própria aprendizagem, o processo de rever, de anotar, de sistematizar. Eu preciso ensinar o meu aluno a sistematizar esse processo de autoavaliação para que ele não fique solto. Então, num primeiro momento, talvez eu tenha que estruturar algum norte para que esse aluno faça o processo de autoavaliação. Eu preciso ensinar o meu aluno a avaliar e se autoavaliar. Porque a partir do momento que eu ensino o meu aluno a se autoavaliar, consequentemente teremos profissionais, seja no campo da educação ou em outros contextos que envolvam a avaliação, que saibam fazer a avaliação. Porque o grande problema, quando nós falamos em avaliar algo, está no processo formativo de quem avalia, porque as experiências, muitas vezes, são traumáticas ou muito ligadas apenas à prova, à punição, a um aspecto ruim. Então, quando eu insiro a questão da autoavaliação, eu posso oportunizar a esse meu aluno um momento de ele identificar fragilidades, dificuldades, mas também os sucessos que ele teve naquele processo e as ações para aperfeiçoar isso. Então, não apenas eu preciso trabalhar com o meu aluno, mostrando que esse processo de autoavaliação e de avaliação geral não é apenas para identificar as questões ruins, as fragilidades, mas também aquilo que é bom e que eu tenho a possibilidade de aperfeiçoar, de melhorar esses aspectos, tá? E nesse sentido, é que nós destacamos a importância da coavaliação, que alguns autores discutem, como, por exemplo, Fernandes, a Souza, que traz essa discussão sobre a autoavaliação da aprendizagem. O que é essa coavaliação? Envolve participação, né? Então, nessa coavaliação, nesse processo conjunto, coletivo, enfim, a negociação, né? Então, envolve diálogo e interação. Então, a autoavaliação realizada pelo professor e a autoavaliação realizada pelo aluno, né? Então, ela pode gerar uma compreensão bilateral do processo. Então, eu faço a minha avaliação, eu, enquanto professor, estruturo lá o meu feedback a partir daqueles critérios previamente delineados, e o meu aluno também faz o processo de avaliação dele. Claro que isso é um processo demorado, é uma atividade específica, um tempo também específico que eu preciso organizar. Mas posso dizer que dá muito resultado. Os alunos, eles ficam mais atentos no processo de aprendizagem
e também se preocupam mais com aquilo que eles aprendem, porque você ensina o aluno a fazer a avaliação, né? E não apenas trazendo aqueles feedbacks, né, gerais, como comentei muito bem, parabéns, é o momento daquele feedback mais efetivo para que o aluno também possa sistematizar a sua autoavaliação. E esse momento da autoavaliação, ela pode servir como um ponto inicial no processo de construção de algumas competências autoavaliativas, como eu comentei com vocês. E não só de competências autoavaliativas, mas de competências para desenvolver o processo de avaliação, seja em sala de aula, enquanto professor, seja como outro profissional em outro contexto, porque nos diferentes contextos em que nós atuamos, independente da profissão, a avaliação ela sempre está presente, né? Então, nesse contexto, a autoavaliação que a gente precisa pensar, ela não visa apenas a atribuição de nota pelos estudantes. E você também não pode direcionar assim, enquanto professor, dê uma nota aí pelo seu processo de aprendizagem em relação a esse conteúdo ou nesse semestre. Eu lembro que no meu processo de graduação, nós tivemos uma professora que fez isso. Dê uma nota, se avalie, se autoavalie e dê uma nota que você gostaria de tirar aí naquele semestre, né? E foi um processo que nos desestabilizou tanto em sala de aula, porque nós não sabíamos o que fazer, como dar uma nota, o que eu mereço, afinal. E aí é um processo que você para pensar, poxa, eu não fiz as leituras, eu não participei direito das aulas, eu não fiz a discussão, eu não fiz aquele trabalho em grupo, eu não compreendi muito bem esse conceito, mas não tive a possibilidade de retornar, né? Por isso que esse processo de autoavaliação, ele é um processo que vai, de certa forma, desenvolver a reflexão contínua do aluno sobre o seu processo de aprendizagem e também desenvolver essa capacidade dele registrar as suas percepções, as suas considerações a respeito desse processo e sempre buscar o conhecimento, né? Buscar aí delinear esse processo pelo qual eu estou vivenciando. É fácil fazer a autoavaliação da aprendizagem na disciplina? Não é algo fácil, né? É algo que requer envolvimento, trabalho, mas eu posso começar com pequenos momentos da minha aula, com pequenas ações, e posteriormente, quando isso se tornar uma prática constante entre os alunos, fica mais fácil de eu inserir de forma mais contínua no contexto em que eu desenvolvo o processo de ensino e aprendizagem, ok? E aqui algumas referências também utilizadas para organizar esse processo de discussão sobre autoavaliação da aprendizagem. Então, eu espero que esse último vídeo tenha contribuído também para pensar sobre a importância dessa autoavaliação articulada às nossas discussões iniciais sobre avaliação, sobre feedback, sobre critérios, e que possam somar, né, aí no seu processo de planejamento das suas aulas enquanto professor do ensino superior. Ok? Então, muito obrigada pela atenção, espero que aproveitem aí as discussões ao longo do curso. Muito obrigada.